Boa noite a todos. Todos bem-vindos à casa do Senhor. João, se nós temos a certeza que Deus nos ama, vamos amá-lo, Ele verdadeiramente, né? Nós temos que amá-lo louvando e com atitude, né? João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso nos esclarece primeiro que Pai, Filho e Espírito Santo é um único que? Deus. Algumas pessoas acham que são três, né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Deus. Então isso nos mostra que desde antes, o princípio, Jesus já o que? Existia. Se alguém tem dúvida, só é observarmos e analisarmos o versículo 1 e 2. Versículo 2. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Isso significa que ele era o quê? A linha do tempo. Então, muitas vezes nós tentamos justificar algo porque nós não buscamos o entendimento da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos entender o que é o verbo. Acho que o verbo é uma ação, é uma dinâmica, não estática. Porque o verbo ele pode se colocar em vários sentidos. Eu estava, eu vou, eu estou, nós estaremos. E assim o quê? Sucessivamente. Exemplo, uma frase que todos nós conhecemos, eu faço. Essa frase denota o quê? Uma o quê? Ação. E é isso que está faltando dentro da gente. O fazer, ter ação, buscar um entendimento, demonstrar que nós temos o interesse de termos o conhecimento da palavra de quem? De Deus. Porque para o cristianismo, a data mais importante é a Páscoa e a ressurreição. É o que todos nós conhecemos, mas nós temos que nos aprofundar. Nós temos que fazer uma analogia dentro de cada um de nós para termos a certeza dos fatos existenciais narrados na Bíblia. Porque muitas vezes nós lemos e não temos o quê? O conhecimento. E por falta do conhecimento nós estamos o quê? Perecendo. Então você observe a importância do verbo. Se nós dissermos para a lâmpada, acende, ele vai acender? Não. Mas se nós colocarmos o dedo no interruptor, automaticamente ela vai o quê? Mas quando Deus falou, haja luz, houve ou não? E as pessoas acreditam que tudo não foi feito por ele, as pessoas não acreditam que tudo nasceu o quê? Dele. E a prova está aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem ele, nada do que foi feito, o quê? Se fez. O que não foi feito não existiria. E tudo só existe graças a quem? A Deus. E as pessoas elas têm o quê? Dúvidas.
As pessoas acreditam no vento porque sentem, mas ninguém sabe de onde ele parte e para onde ele o quê? Vai. Mas todo mundo gosta de pegar uma brisa, né? Uma fresquinha, né? Interessante esse raciocínio e essa maneira que nós temos de pensar, de analisar. Nós temos que ter a certeza que Deus é o Logos. O que é o Logos? A razão, a necessidade. E o Logos é o quê? O motivo. E o motivo está aqui quando ele disse, haja luz. Que existia o poder na palavra de quem? De Deus. E o restante se fez o quê? E o restante se fez o quê? Quando ele falou, haja luz. E o restante o quê? Escureceu, clareou. Qual é a visão que nós temos de luz e trevas? Qual é a concepção? Nós acabamos o quê? De ler. Porque muitas vezes, para você estar nas trevas, não precisa você estar na escuridão. As trevas são justamente os seus atos praticados. Que isso lhe coloca, eu e você, e qualquer pessoa, nas trevas. Sem Jesus, a palavra de Deus, nada do que foi feito poderia existir. Então, tenho que ter a consciência que quando, logo no princípio, já existia Jesus Cristo. Então, nós vamos parar para analisar, agora nós vamos puxar a responsabilidade para cada um de nós, ter a convicção e a certeza que na vida nada é difícil. Muitas vezes dá vontade de desistir. Desistir o quê? Da fé. Mas a Bíblia, ela tem palavra certa para que você tenha vontade de continuar. Então, se eu congrego é porque eu tenho vontade de continuar. Quem é que não passou por um problema hoje? Quem é que não teve uma angústia hoje? Quem é que não teve uma tristeza? Quem é que não teve a sua fé abalada? Mas hoje tem a palavra certa para que nós possamos o quê? Continuar. E o mundo, no versículo 10, depois nós vamos entrar com mais ênfase, o mundo não conheceu, o mundo rejeitou a luz. E muitos de nós, homens pós-modernos, cristãos, nós estamos rejeitando a luz. Quem foi o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós? Jesus Cristo. Ele foi rejeitado ou não foi? E ele não continua sendo rejeitado? Mal interpretado? Pressionado? Sem valor? Porque se nós dessemos valor, nós não agiríamos certamente como nós agimos. Vontade de desistir, todo mundo tem. Só quem persevera é que vai até o fim. Mas só que nós temos que buscar um entendimento da palavra de Deus. Nós temos, geralmente eu sempre falo isso, nós temos que saber por que nós estamos congregando e por que congregar. Eu tenho que ter esse conhecimento, essa certeza dentro de mim. Por que eu estou aqui hoje? Eu encontro um ânimo que eu preciso. Eu não encontro o ânimo que eu preciso aí fora. O ânimo que eu encontro, que eu preciso, é dentro da casa do Senhor. Porque é aqui que eu me fortaleço para as minhas batalhas vindouras. Então, eu tenho que ter o quê? Prazer. Eu tenho que ser alimentado na palavra de Deus. Eu tenho que saber a razão, eu tenho que saber o motivo. Chega de tanto escutar, chega de tanto pensar, e o pior é que nós pensamos totalmente errado, nós pensamos totalmente equivocados. Nós olhamos para a palavra do Senhor, parece que nós não estamos entendendo nada. Então você veja o reconhecimento de Deus, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você veja que reconhecimento do poder de Deus. Será que você tem esse reconhecimento do poder de Deus?
Então você veja o que o apóstolo João falou. Se não existisse o Deus Todo-Poderoso, nós não estaríamos aqui. Ou você acredita no criacionismo ou no evolutismo. O que é que você é? Você é a criação? Você é a evolução? O que é que você é? Criacionismo é ser o quê? Criado. Evolutismo é dar o quê? Sequência. Sequência é a sua o quê? Evolução. Homo sapiens, homens neordental, que acredita que o homem é descendente do macaco, não é isso? Agora, como é que o homem... Quem foi que ensinou o macaco a falar? Geralmente, as primeiras palavras de uma criança, ela necessita de um auxílio de um adulto, sim ou não? Para ela dizer papai. Ela não diz papai, você tem que... Aí você vai papai. E como é que esse primata aprendeu a falar? Como é que esse primata chegou hoje a essa fórmula? É uma transformação natural? Então eu tenho que saber a razão, o motivo da minha existência. De repente, de tanta televisão, a gente pode até acreditar que nós somos descendentes do macaco. Porque o macaco, ele não tem inteligência. Mas ele é um animal de fácil aprendizado. Mas quem é que ensina ele? É o outro? Não, é o homem. Então, para você ver, quando você vai lá em Gênesis, ele diz, domine sobre todo animal da onde? Pô, repare, o nosso pensamento faz sentido. Só é a gente parar para analisar, faz sentido. Da gente estar discutindo isso, ainda ter dúvidas. Mas para isso nós temos que o quê? Conhecer a palavra de Deus, saber que tudo existe por causa dele. Assim, aí você pode parar para pensar e dizer, e meus problemas? Como é que existem? Justamente, o seu problema não existe. Você cria os seus problemas e você utiliza do poder de Deus para resolver a sua circunstância. Só que Deus não tem a obrigação de resolver problema de ninguém. Ou melhor, Ele não resolve problema de ninguém. Ele ensina você o quê? A mudar. Ele ensina você a praticar. Ele ensina você a adorá-lo. Então, o que é que o Espírito Santo ele quer conosco essa noite? O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu nunca ouvi a palavra logos, agora já está na minha mente, que é um pouco de teologia, então já sei que logos é o motivo, é uma razão. Você tem a obrigação de saber isso. Você tem a obrigação de saber, quando Jesus Cristo falou, haja luz, a luz passou a existir. Pelo poder o quê? Do logos, o que é isso? Pelo motivo. Então tem coisas que nós falamos ou nós ouvimos que soa diferente em nossos ouvidos. Porque nós queremos ler a Bíblia e nós não queremos o quê? Pesquisar. Aí você veja no versículo 4 a dependência. Olha. A vida estava em quem? E a vida era o quê? A luz de quem? Dos homens. Olha a dependência do homem a Deus. Então, será que a gente não pode pegar esse capítulo, parar para analisar? Sem o Senhor, estamos mortos espiritualmente e estamos mortos materialmente. Tem um monte de pessoas que conhecem a palavra do Senhor e está morto espiritualmente e está morto materialmente. Aí você pode fazer o seguinte, e como é que você sabe? Através das suas o quê? Atitudes. Tem gente que se diz cristão, que não tem atitude de um cristão.
Aí você pode perguntar, é lógico, sempre fica aquela coisa em nossa mente. Sim, você tem atitude de cristão. Eu posso não ter atitude de cristão, mas eu me arrependo. Eu luto todos os dias. Não é contra a minha natureza, eu luto contra o meu eu, essa coisa que está dentro de mim. E eu não posso parar de lutar. Porque o que está dentro de mim que é totalmente diferente, totalmente o contrário do que minha alma, o meu espírito quer. Porque o meu espírito está pronto, mas a minha carne não está. E eu sei que a minha carne é o quê? Fraca, então há uma necessidade de um aprendizado, há uma necessidade de uma transformação, por mais que você repita o erro. Porque as pessoas acham inadmissível um cristão errar, porque não pode sim, o cristão errar e desistir. Me mostre na Bíblia onde é que está escrito o cristão errar, ele tem que se afastar. Mas isso não lhe dá o direito de errar. É por isso que existe a graça do Senhor. E nós precisamos nos reconciliar o mais rápido possível. Porque, gente, o tempo está passando aí. Penúltimo dia do mês de novembro. Vem dezembro. As luzes já estão começando a piscar. Sem o logo, sem o motivo. Talvez exista o quê? Uma razão. Talvez exista alguma coisa. Mas as luzes estão piscando. Mas parece que a luz só pisca a partir de dezembro. A claridade, essa penumbra, ela só reflete nos nossos olhos a partir de dezembro. Aí cria-se. Nada contra, tá? O Natal iluminado e o restante do ano na escuridão. E onde há claridade, as pessoas não tropeçam. E por que predomina 11 meses de escuridão? Porque o mundo já é de quem? Do maligno. E a chance de muitos enxergarem aos olhos naturais é agora. Então, existe uma razão, mas alguém foi lá, eu não entendo muito de parte elétrica, e juntou os fios lá e acende lá o trem aí. Mas não foi com o poder da palavra. O poder da palavra do homem, faça. Ele tem poder nessa palavra de mandar fazer, quando ele tem o quê? Recursos. Aí as coisas tornam-se o que? Mais fáceis. Então nós temos que defender. O homem tem que defender. Não a sua honra, mas a honra do Deus Todo-Poderoso. Porque estão brincando demais. E a gente está cansado, a gente ouve, com Deus não se brinca. E as pessoas não estão brincando, as pessoas estão zombando. Até as pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão zombando da palavra. Alguns zombam por falta de conhecimento, por não querer se aprofundar. Outro, mesmo sabendo, não procura evoluir. Ele traz para aqui, para o púlpito, razões suas, pensamentos seus. Tudo tem que ser meu. E pouco se fala na Bíblia. Pouco se demonstra na Bíblia a luz da verdade. Daquilo que o quê? Está acontecendo. Essas dúvidas que paira em nossa mente, são 3 deuses, é um único Deus. E você está vendo aqui a clareza. O princípio significa o quê? O início. O princípio é onde tudo o quê? Começou. Só que você tem que colocar esse verbo em ação. Você tem que botar essa palavra faço, que é uma palavra de ação. Você tem que colocar isso dentro de você. O que é que você tem feito de ação? Não na sua vida particular,
Mas para Deus. Qual é a sua... eu quero aprender a ministrar a palavra. Eu quero falar ao público. Sim, tudo bem. Mas qual é o seu objetivo? O que é que mora? Qual é a razão que leva você, ou melhor, o ser humano a fazer isso? Qual é a razão? É para aparecer? O que é que ele está ganhando em troca? Houve 12 discípulos. Nenhum deles morreu rico. Você veja as perseguições que eles sofreram e as mortes dele. Aí eu lhe faço a seguinte pergunta: quanto tempo dura uma mentira? Que a ciência ela procura o quê? Explicar. Aonde vem Jesus Cristo dizer eu sou a verdade. Olha que segurança. É porque a gente lê esses versículos bíblicos, a gente não para analisar. Veja como ele se expõe. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Ele puxou toda a responsabilidade para cima de quem? Dele. Qual é a responsabilidade que você tem puxado para cima de você? Os compromissos que você tenta fazer e não assume? As coisas que você quer fazer e não dão certo? Essa falta de tempo? Esses gestos emocionais dentro da casa do Senhor? Muitas pessoas impulsionado por um momento, quando sai dessa porta ou de outra porta, são pessoas totalmente diferentes, são pessoas que não estão nem aí. Tem gente que sai daqui já pensando em voltar no domingo, não está nem aí. Não ora para que nós tenhamos um culto abençoado. O culto do milagre, ele passa a existir dentro de qualquer igreja, quando a palavra de Deus ela é mostrada verdadeiramente, porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não existe libertação sem o conhecimento da verdade. E as pessoas não estão nem aí, as pessoas querem se libertar espiritualmente. Lógico, Satanás não tem poder para o nome Jesus. Quando você fala o nome Jesus, até o inferno estremece. A gente tem que descobrir de onde vem esse poder. Gente, é muito importante eu saber por que eu estou aqui e você saber por que está aí. E saber se você vai querer ficar o resto da sua vida sentado. Mas eu me sinto tão bem. Tem pessoas que se sentem bem em atividade. Então, é fundamental nós descobrirmos essas coisas na palavra do Senhor. Esses pequenos versículos, como o que nós vamos ler agora. Nós lemos o 4, né? Veja a magnitude do Senhor no versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Olha, veja que magnitude é essa do Senhor. As trevas, elas não prevalecem contra a luz de Cristo. Agora, as trevas, ela prevalece sobre as nossas vidas. Porque ainda há dúvida dentro de mim. Ainda eu fico meio sem compreender. Às vezes eu fico espantado. Às vezes eu olho, poxa, eu tenho tanto tempo de crente e nada acontece comigo. Justamente porque você não se entregou. Gente, quem conhece a palavra não volta. E ele sabia a nossa deficiência em escutar. Ele sabe tudo de nós. E ele está dando, ele sabe, mas ele está dando oportunidade da minha e da sua transformação, baseado naquilo que está estabelecido na sua o quê? Palavra. Você sabe qual é a magnitude de Deus? A magnitude de Deus
ela só passa a ser visível na minha vida quando algo diferente acontece comigo. Gente, tem pessoas que são chamadas para os caminhos do Senhor e nada acontece com ela. Interessante isso, é uma verdade. Acontece com as pessoas que estão ao redor dela e com ela não acontece. Porque Deus precisa de você para servir. Deus não precisa de você para ser. É isso que ele tenta, é por isso que ele está sacudindo toda a terra. É por isso que ele está procurando novos profetas. Que profetas são esses? Adivinhões, curadores. Quais são os profetas que o Espírito Santo de Deus vem procurando e não está encontrando? Que profetas são esses? São profetas que dizem, eu tenho uma mensagem para você, com você vai acontecer isso, você vai ser curado de... Jesus Cristo está procurando profeta que doe-se para ele de corpo, alma, coração e espírito. Ele tem sede de pessoas que... Tem pessoas que cantam, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aí você diz, você está julgando. Gente, isso não é julgamento, não. Jesus Cristo ele foi claro, eu não vim no mundo para julgar. Jesus Cristo não julgou ninguém, prostituta, bêbado, ninguém. Jesus Cristo não discriminou ninguém. Agora, a verdade ele falava. E era na verdade que as pessoas eram o quê? Libertas. Você observe, na escola de Jesus teve traidor, teve dois que só a misericórdia de Deus. Um que traiu, um que vendeu. Isso na escola de Jesus. E você quer que na igreja, feita por homens, existe o que? Santos, é? Aí a pergunta é, ele sabia ou não? Lógico que ele sabia. Aí se ele sabia, por que ele não afastou? Ele deu oportunidade. Veja Pedrão. Esse galo aqui não canta mais. Pedro, não, essa profecia, olha, essa profecia não vai se depender de mim, eu morro junto com o Senhor. Essa profecia não vai se cumprir. Pedro, o galo vai cantar, não canta não. Jesus Cristo se enganou. E o galo cantou não. Pedro se arrependeu ou enforcou-se? Você está aí, não acreditando no poder de Deus sobre o perdão dos seus pecados. Você está lutando, relutando. Gente, vamos parar para pensar. Pedro traiu Jesus. Judas vendeu. Isso na escola de Jesus. Isso significa o quê? Perdão. Perdão. Você perdoar uma pessoa, isso não significa que você tenha que andar abraçado com ela lado a lado. Aquele que mete a mão no prato para comer comigo, este aqui me trairá. E todos ficaram assustados. Quem, Senhor? Quem, Senhor? A atitude dos apóstolos é uma atitude notória a todos nós. Tanto é que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Maria quem?
que ficou incumbida de o quê? Avisar. Os camaradas andaram com Jesus e eles não acreditaram. Tomé, mostra a mão, Senhor. Muitos de nós, com o poder que nós achamos que temos, não faria de jeito nenhum. Prove. Você já observou que nós somos assim? Prove. Jesus Cristo simplesmente fez o quê? São gestos que nós devemos fazer. Na minha vida e na sua vida. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todos o que? Homens. Hoje, com o nosso conhecimento, com essa evolução do tempo, com essa velocidade das redes sociais e por aí vai, será que as pessoas acreditam que Jesus Cristo é a luz do mundo? Vamos tirar as pessoas. Será que você acredita que Jesus Cristo é a luz do mundo? Aí você diz, acredito. Por que se afasta da luz? Gente, isso é notório, isso é vivencial no homem, que ainda existe coisa na escuridão, nas trevas, que interessa a ele. Por quê? Vamos tirar até, vamos botar a escuridão. Na escuridão, nós tropeçamos, sim ou não? Se nós apagarmos essa luz aqui, algumas pessoas que por conhecer aqui dentro, vai conseguir desviar da cadeira. Mas será que todas irão conseguir? Lógico que não. Então, por que eu queria entender que eu, como ser humano, que eu procuro tanta dificuldade na minha vida? Porque eu posso caminhar na luz, porque eu vou para as trevas. Aí vem você, a natureza pecaminosa, não existe. Ali foi um livre-arbítrio. E você vai usar outra vez seu livre-arbítrio de maneira errada. Garanto, pela curiosidade do cristão, se plantássemos uma árvore aqui, Jesus Cristo, olha, ninguém tope nessa árvore. Não vamos botar nem comer. Eu garanto que a gente ia passar e ia. O grande problema é que nós não duvidamos. O grande problema é que nós não acreditamos. Por não acreditar, duvidamos. E por nós duvidarmos, não nos libertamos. Então, só para na gente dúvidas. Porque a gente vem na igreja, não com o intuito de aprender. A gente vem na igreja com um ânimo de libertação. Libertação do seu problema, libertação no seu casamento, libertação do seu filho. Isso faz com que você não propague a sabedoria que o Espírito Santo de Deus tem derramado na sua vida. E você não evolua. A oração que todo mundo, acho que a maioria das pessoas, elas fazem pela manhã, o Pai Nosso. A pessoa ora e não analisa. Vira o quê? Uma rotina. Porque se eu cair em tentação, tenho que pedir ao Pai. Pai, não me deixe cair em tentação. Olhe lá a oração que o Senhor nos ensinou. O Senhor sabe que eu sou fraco. E eu não consigo segurar isso aí. Você sabe que eu não consigo ter tranquilidade. Você sabe que eu sou um cara esquentado. Aí as pessoas, em função disso, não, é a natureza. Sempre achando o quê? Um culpado que é quem? Adão.
Nosso grande problema é esse. Arrumar um culpado. É por isso que nós somos da descendência pecaminosa. Porque da mesma forma, quando Deus entrou no jardim do Éden e procurou Adão, ele fez o quê? Se escondeu. E no próprio jardim do Éden começou a acusação. Se você parar para analisar, é acusação daquilo que Deus coloca na sua mão e você não valoriza. Adão, a mulher, esse trem aí que o senhor fabricou para mim, que eu não pedi. O senhor foi que disse que não era bom ficar só. Aí o senhor me deu, é aí agora. O problema. Eu não pedi. Eu não pedi esse chamado. Eu não queria, foi o senhor que falou. Lógico, você foge da sua responsabilidade. Eu não tenho chamado pastoral, mas me chamaram, eu não pedi. Olha aí agora. Por quê? Quando acontecem os problemas, as crises, a gente procura o quê? Dar uma de desentendido. Da mesma forma que Adão disse, pai, Senhor, aí, não pedi, o Senhor foi que me arrumou, o Senhor foi que disse que era bom eu não ficar só, então o Senhor resolva aí o seu problema. Ele disse, tá bom. Eu vou perguntar a Eva, e aí, Eva? A serpente que o Senhor criastes me enganou. Bem assim somos nós. Porque um amigo meu me chamou, me enganou. Não foi o amigo seu que lhe chamou e lhe enganou. Foi a sua ambição que lhe cegou. A gente tem que puxar a responsabilidade para nós dos nossos atos. E das nossas o quê? Atitudes. Então, ministrar um evangelho não demonstra suas qualificações ou seus defeitos. Cada um sabe dos seus defeitos e das suas qualificações. Onde a palavra mostra, fala com você, aquilo que você é, a sua personalidade, o seu caráter cristão, você não concorda. Ainda você insiste e diz, na minha Bíblia não é assim. E tem pessoas que usam essas prerrogativas. Não, na minha Bíblia não está escrito assim. Minha Bíblia é desatualizada. Aí começa. Bíblia tal, é melhor? A melhor Bíblia é o seu caráter. Porque Bíblia tal de estudo, se preocupa tanto com estudo e não aprende coisa nenhuma. Fôssemos uma escola, teria muita repetição de ano. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A grande maioria hoje, da mesma forma como outrora, a grande maioria rejeitou a luz para viver aonde? Nas trevas. Agora você me faz a seguinte pergunta: por que nas trevas? Por que as pessoas vivem nas trevas? Porque não há pecado. Onde não há pecado, você pode fazer o quê? Tudo. Uma forma racional da gente pensar. Onde não há pecado, a gente só conheceu o pecado através da lei. Antes, para a gente, tudo era natural. Então, poxa, eu quero viver onde tudo que eu faço não tem o nome pecado. É muito melhor, sim ou não? Falando no logos agora, no motivo, sim ou não? Você fazer a coisa e ter a consciência na sua mente que não é pecado. Aquilo que não é pecado não incomoda. Aquilo que não incomoda não muda. Aquilo que não muda, ninguém quer conhecer coisa que mude. Isso é fato. Uma coisa para eu conhecer, que tem que mudar um desejo meu, eu não quero. E o mundo está assim, o mundo está rejeitando. O mundo está rejeitando a luz e escolhendo a treva. Aí o cara, não, é porque o pecado não existe.
Essas pessoas que pensam assim, eu tenho que me aproveitar, eu tenho que curtir, porque amanhã eu vou morrer. Então o mundo é prazeroso, eu tenho que ter direito a todos os prazeres do mundo. Por isso que o mundo não conheceu, por isso que o mundo não quer conhecer. Por isso que muitas vezes, alguns versículos bíblicos ainda chegam a nos assustar. Porque você sabe que há que existe, que mora uma deficiência dentro de cada ser. Porque aqui não tem ninguém perfeito. Você sabe que tem versículo que você tem uma conduta tranquilo. Ao invés de você trabalhar em oração na sua área fraca, você fica orando na sua área forte. Ou melhor, você ataca o problema. E você esquece de atacar a causa. Qual é a causa do seu problema? É bar? Qual é a causa do seu problema? É a prostituição? É a mentira? É o roubo? É o interesse? Qual é a causa do seu problema? É lá que você tem que atacar. Você sabe, ninguém aqui é criança. Você matar marimbondo, né? Voando, os outros vêm atrás, né? Você tem que pegar a casa, né? Botar numa bolsinha plástica, que eles não possam o quê? Sair. É por isso que nós temos que criar algo que possa segurar essa criatura que de vez em quando quer ser ressuscitada, para que ela possa ficar guardada dentro de mim. Porque, imaginemos, a velha criatura nossa se libertando, estaríamos aqui essa hora? Estaremos fazendo o que estamos fazendo? Pode ter certeza que não. A nossa luta é tão grande que nós procuramos vencer a nossa própria preguiça, o nosso próprio eu. Poderíamos estar assistindo a televisão em casa, deitado, rindo, mas nós estamos aqui. Então, já que nós estamos aqui, vamos lutar, vamos nos esforçar para aprendermos, para sairmos daqui. Poxa, hoje a lição foi legal, hoje eu não quer tomar posse. Eu quero tomar posse de quê? Aí, tomar posse de tudo que foi meu, que era meu. Você tem que tomar posse da sabedoria que o Espírito Santo de Deus tem derramado todos os dias na sua vida. É essa posse que nós temos que tomar. Nós temos que mudar, gente. Defeito, todos nós aqui temos, ninguém é perfeito. E nós conhecemos uns aos outros. Cônjuge, conhecemos, ninguém é perfeito. Aí você cobra perfeição de José, de Maria, de João, de tudo você cobra perfeição. Agora também vamos acabar com essa maneira de perdão, de misericórdia. Vamos conversar. Que muitas vezes, gente, mesmo você conversando, você não consegue trazer de volta, não. Muitas vezes você afasta. Então, existe momentos que a melhor hora é o silêncio. E está na hora, sim, de nós crentes silenciarmos. Porque nós estamos aqui, correto? Aqui não há diferença de palavra, eu falo para fulano, aqui a palavra é uma só. Ah, todos vocês estão ouvindo a mesma coisa. Então, se todos nós estamos ouvindo a mesma coisa, se nós agimos com atitudes diferentes, a gente tem que silenciar. Não, mas não pode porque o pastor... Você pode fazer tudo, meu filho. O que você não pode é estar pisando na cruz. Isso é que você não pode. O que não pode é a gente querer abrir a cabeça das pessoas. Cada um seja responsável pelos seus atos. Cada um seja responsável pelas suas escolhas. Se você escolheu servir a Deus,
É dolorido. Não é brincadeira. Dá vontade o quê? De desistir. Mas tem palavras que vêm aqui, gera forças em mim e em você. E a vontade de desistir passa. Agora, enquanto você não se firmar em um caminho, todos os caminhos levam a Deus, tá bom, vá com esse pensamento. Vá com esse pensamento, todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva a Deus é escolhido por você, através daquilo que você ouve. Você faça uma analogia daquilo que você ouve, confronte com a palavra, se tiver, ok, vá em frente. Suas dúvidas, não vá tirar dúvidas com o homem, não. Coloque seu joelho no chão. Senhor, fala o meu coração. Lógico, você tem que conversar com o homem. Mas nem sempre o homem é verdadeiro para com você. Então vou acreditar em quem? No Espírito Santo de Deus. Aí como é que eu sei que o cara tem o Espírito Santo, né? Que é mansidão, domínio próprio, só acha que o Espírito Santo é... Tá, tudo bem. Através das suas atitudes, nem tanto. Porque nem sempre as atitudes dizem quem você é. Porque no dia que você descobrir caráter, o que é o caráter, não é que você vai descobrir o caráter das pessoas, mas você vai parar para analisar, para ver o caráter das pessoas, o seu caráter comportamental dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Você vai perceber quem vai até o final e quem vai desistir. E a palavra do Senhor diz que muitos serão o quê? E poucos escolhidos. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer parte desse pouco. Eu não quero ser escolhido por homem. Eu quero ser escolhido por Deus. Porque Ele que sustenta, Ele que é a minha força, Ele que é a minha fortaleza, Ele que me entende, Ele é que me ajuda. As minhas vitórias pertencem a Ele, as minhas derrotas são responsabilidade minha. Então a gente precisa viver um evangelho, eu não digo diferente, mas um evangelho real. João já fez a parte dele, faça a sua. Davi já fez a parte dele, Moisés já fez, José já fez, Salomão já fez, Zaqueu já fez, Ezequiel já fez. São homens de Deus que deixaram o exemplo a ser seguidos. Não, Davi, sim. Qual é o gigante? Porque Davi derrubou o gigante com uma pedra. Naamã foi curado na lepra. Quando mergulhou 7 vezes, então vamos botar aqui uma piscina para o povo mergulhar. Não é isso, não. São atitudes. São exemplos. Primeiro, o leproso é Naamã. O orgulho. O homem era um militar. Imagina aquela farda daquele homem, com a lepra por baixo. Era a primeira pessoa depois do rei. E ele se achava. Bom, eu vou até o rei faz uma carta lá, manda lá para o outro, é rei com rei, está tudo certo. E o rei que recebeu aquela carta, aquilo ali foi como se fosse uma afronta. Aí quem entrou na história? Quem que lembra? O profeta que atendeu Naamã. Que mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quem? Mandei ele até a mim para ver que aqui tem o quê? Profeta. Então, ele com aquele poder, o homem era um general, com seus carros e cavaleiros, parou na porta. Você viu a murmuração dele? Ele achou que Elias ia recebê-lo. Veja o exemplo para a gente. Elias colocaria a mão sobre a sua cabeça, preste atenção,
colocaria a mão sobre a sua cabeça e ele estaria curado de quê? Da lepra. Elias mandou quem? Um mensageiro. Vai e diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não são avarparam-se melhor do que... É uma coisa de mandar você tomar um banho lá naquele rio do Bugio com Santos Dumont. Assim, não, eu tenho que ir para Sarney, eu tenho que ir para Atalaia. Então, ele foi reclamando, ele foi murmurando, porque é o poder, a gente só enxerga poder. Eu posso, se eu posso, eu tenho que ser diferente. Se eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser bem tratado onde eu chegar. Então é por isso que as pessoas, eles rejeitam a luz do mundo. Que as pessoas que quer a luz do mundo, ele não está muito ligado nessas coisas. Não é que as pessoas queiram ser maltratadas, não é isso. Mas as pessoas querem furar fila porque conhece fulano, agora é uma cara de pau. As pessoas querem ser atendidas porque conhece Beltrano. Quando você tem a luz, que a luz é o reflexo do Espírito Santo na sua face, aonde você for, você é reconhecido. Sem brigar. Você pode até se tremer por dentro, mas segura um pouquinho. Porque a partir do momento em que eu tiver a concepção que eu sou a luz, eu não vou querer mais nunca voltar às trevas. Mais nunca. Cada um de nós aqui dentro, nós já temos essa concepção. Voltar ao que éramos nunca mais. Melhorar a cada dia. Crescer em sabedoria e graça, sim. O que o mundo rejeita, o que o mundo rejeitou, ou o que o mundo está rejeitando, que é a luz de Jesus, que as pessoas estão perdendo a oportunidade de viver uma vida melhor, uma vida amando um ao outro, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, que eles não querem. E nós que vivemos, muitas vezes, nós somos pessoas desequilibradas, e as pessoas também lá fora olham isso. Mas não importa, é o meu jeito, é o seu jeito. Meu filho, um conselho. Se você diz que esse é o seu jeito, Jesus nunca vai moldar a esse jeito. Você tem que mudar. Eu sou assim, então você não interessa para Jesus. Todo dia que a nossa oração seja, Senhor, eu preciso mudar. Mas parece que vem uma coisa, não sei se você observou, quanto mais, ou já aconteceu com você, quanto mais você ora para mudar, mais acontecem circunstâncias para você não mudar. Mas aparecem problemas. Mas aparece pessoa, às vezes você quer liberar o perdão, e as pessoas fazem com que o perdão não seja ouvido. Gente, a nossa igreja, graças a Deus, cada um segue o rumo da sua vida. Nós estamos aqui numa batalha espiritual, e nós não podemos dar lugar ao diabo. Obrigado, Rony. Então é por isso que é de suma importância cada um de nós estarmos em oração. Cada um de nós jejuarmos. Cada um de nós ser um pilar, como esse pilar aí, perto onde está Solange, da igreja. Mas não é que você vá pegar o peso, não. Pelo menos seja uma sustentabilidade para que a casa não caia. Nunca na sua vida procure fazer algo para que a casa caia. Porque talvez quem pode cair é você. Se Deus conhece os nossos corações, então nós estamos em paz da nossa missão cumprida. Erros nós temos, gente. É uma luta,
é o fim da vida, a gente vai lutar. Mas é lutando e não desistindo. Lutando e aprendendo. E o reconhecimento. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, olhe, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nenhum de nós existiríamos. Sem ele, não teria os nossos filhos, não teríamos as nossas mães, ou melhor, não teríamos a nossa família. Que todos nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenhamos consciência do que é ser um cristão. Ser um cristão não é ser um religioso. Ser um cristão é ser obediente à palavra de Deus. Vamos orar.